Oi gente, bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Como eu prometi pra vocês, trouxe essa turma aqui pra falar sobre os certificados de nível B2. Bora pro vídeo? Bom, vamos falar hoje sobre o certificado de nível B2, que é um tema que gera muita dúvida e muitos medos. Vendo todas as dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram e aqui no canal, trouxe essa turma para falar sobre os tipos de prova que são aceitos na Universidade Nacional de Rosário, que atualmente é o DUCLE, o DELE e o CIELE. Como eu falei para vocês, eu não fiz, então eu preferi trazer pessoas que fizeram, que podem falar da sua experiência, prezando sempre a transparência que eu gosto de ter com vocês. Agora eu vou pedir para essa galerinha se apresentar e dizer que prova que eles vão falar. Oi gente, meu nome é Maíra, eu sou de Paracatu, Minas Gerais, e eu vou falar um pouquinho sobre o DUCLE. Oi, meu nome é Joafaldo, eu sou de Olho d'Água do Borges, Rio Grande do Norte, também vou falar um pouco sobre o DUCLE. Oi, meu nome é Tayane, eu sou de Minas Gerais, BH, e vou falar um pouquinho do DELE. Oi, meu nome é Maria Eduarda, sou de Recife e vou falar um pouquinho sobre o CIELE. Bom, a ideia desse vídeo é a gente explicar um pouco como é a estrutura da prova, como são as fases que vocês sabem que tem etapas de interpretação, audição, a parte oral, então eu quero que vocês entendam bem e que tudo isso possa sanar as dúvidas de vocês. Então vamos lá! Bom, eu ingressei em 2018, eu me preparei no ano de 2017 para poder vir para cá e eu já tinha começado o processo quando eu descobri que a prova ia ser decisiva e que a gente ia precisar desse certificado nível B2 e eu não tinha nível nenhum. Então eu fiz uma prova, um curso no Brasil, bem curto, e quando eu cheguei eu fiz um curso aqui também. Eu comecei no final de janeiro e fiz até abril. A prova que eu fiz do DUCLE foi a segunda prova, então estava em processo de implantação ainda tudo isso. Tinha tido uma prova antes, eu fiz em abril. E quando eu fiz tinha muita gente fazendo a prova, foi um pouco cansativo, a gente chegou assim muito cedo, saiu de tarde esse dia e a prova foi cansativa. A primeira parte foi uma prova escrita. A gente tinha 2 horas para fazer essa prova, então estava todo mundo muito nervoso, ninguém sabia muito bem como era essa prova e a gente ficou lá fazendo. Eu demorei realmente essas 2 horas para fazer, eu fui uma das últimas a entregar, porque tem uma questão, né, Joafaldo, que é de você pegar um texto e completar o texto com as lacunas. Essa para mim foi uma das mais difíceis, porque tinham as frases prontas. Então você tinha que entender todo o texto para depois encaixar cada frase nessas lacunas. E depois teve uma questão que era de verdadeiro ou falso, você tinha que justificar as falsas também. Tem uma parte que você tem que fazer uma redação. No meu caso foi que você tinha que escolher um texto, eles criaram uma questão hipotética de que os estrangeiros iam apresentar um texto de literatura do seu país. Então você tinha que escolher um autor e falar um pouquinho sobre ele, sobre o texto, fazer uma dissertação sobre isso. E depois de terminar toda a prova escrita, a gente vai para uma prova auditiva, em que eles te dão um papel para você preencher tudo o que vai ser falado nesse áudio. No caso era uma entrevista, então você tinha que ficar atento no que estava passando. E pode ser um áudio do espanhol de qualquer outro país, então você tem que ficar atento e preencher tudo que está sendo dito no áudio, de acordo com as perguntas. E depois vamos para a prova oral. Como tinha muita gente, foi dividido em algumas etapas, assim, alguns grupos. E primeiro eles entregavam um papel com alguns dados. No meu caso foi sobre pessoas que tinham vício em celular, então para mim foi um pouquinho mais fácil, que é um tema atual, com porcentagens de pessoas e tudo, de pessoas que utilizam celular, de que não utilizam na Argentina e de outros meios de comunicação também. E tinha um tempinho para você ler e você elaborar o que você ia falar, para você pensar na sua apresentação e pensar também do que você ia falar no texto. Porque você tinha que comparar Argentina, Brasil, no nosso caso, falar um pouquinho sobre como é que era a nossa experiência no Brasil. E depois passamos à sala individualmente para ser avaliados. Nessa sala tinha uma examinadora à frente, no meu caso, né? E 2 lateralmente. Na maioria das vezes elas ficam atrás pra gente não ficar tão nervoso. Mas no meu caso me deixaram muito à vontade.
me perguntaram de onde eu era, começaram a pedir apresentação. E pra mim foi até tranquila essa parte, mas a gente fica com muito medo de não passar na prova oral, de passar na escrita e a oral não passar. Então eu senti que às vezes eu atropelei alguma palavra, mas ia com mais tranquilidade. E a dica que eu dou é ir com tranquilidade, falar devagar, porque às vezes a gente fica muito nervoso, esquece algumas palavras, e que vai dar tudo certo, gente. No final, tudo deu certo. Nesse curso que eu fiz, antes de fazer a prova, a gente teve todo o apoio, tinham provas já feitas em outros anos, em outros lugares, e a gente refazia esse modelo, porque é um modelo diferente, né? Cada um tem um modelo diferente, e isso ajudou muito na hora de fazer a prova, principalmente nessa das lacunas. E você também pegar temas e falar sobre isso também ajuda antes de fazer a prova. E os áudios também, tem alguns que são disponíveis no YouTube. É bom escutar, é bom você ver áudios de todos os lugares do mundo, né? Vários tipos de espanhol. No meu caso, minha prova foi praticamente igual a dela. Mudou apenas na questão da parte oral, porque os temas eram sorteados, alguns pegavam um tema, outros. São temas diferentes. No meu caso, eu peguei o tema, foi a responsabilidade das atividades domésticas que ficavam com as mulheres. Tive que abordar esse tema. Mas nessa parte da prova foi mais perguntado sobre minha vida mesmo. Eles perguntavam muito sobre a gente e apenas uma parte da prova era dedicado um tempo curto a esse tema que eles nos davam. Sobre a duração do certificado, não tem prazo de validade. E o local onde se faz é na Faculdade de Humanidades, da UNR. Tá? E eu lembro que na época que eu fiz, demorava muito tempo para sair o resultado. Era tudo muito novo. A gente estava iniciando essa prova, começando a fazer. Então era muito novo e demorava muito para sair o resultado. A gente esperava bastante. E agora está mais rápido. Sobre o preço, eu fiz em maio de 2018. E eu não me lembro em quanto em pesos custava, porque a cotação muda muito. Mas em reais foi cerca de R$520, mais ou menos isso. Oi, gente, eu vou falar do DELI, da minha experiência. Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, como eu já havia programado por um ano aqui pra vir pra cá. Então eu cheguei aqui em 2017, em outubro. E estava ainda na prorrogação para saber se iríamos ter o B2 ou não. Ou seja, eu cheguei aqui sem ter a certeza se eu teria que entregar esse certificado ou não. Porém, eu estava me preparando desde o Brasil. Cheguei a fazer um curso no Brasil, a Maíra disse. Eu cheguei a fazer um curso só para entender mais ou menos o idioma, tirar algumas dúvidas do B2. E aqui eu tive a noção real do que é o B2. E aí eu descobri qual que eram as minhas alternativas e isso aqui tem muitos cursos de apoio. Na minha época, em 2017, em outubro, a UNR ofereceu cursos de graça de espanhol. Talvez tenha ainda, não tenho certeza. E isso me ajudou muito, porque isso me deu a noção do que era o B2, o valor que eu teria que desembolsar e tudo mais. Como eu havia dito, eu fiz o DELI, eu entrei através do Instituto CAM e com isso eles me deram tudo direitinho, como é que eu teria que me programar. Falaram que tinha prova em março, em abril, em maio, se eu não me engano também tinha em outubro. Ou seja, eles deram programação para o aluno criar uma meta e se preparar para conseguir desenvolver e entregar o certificado a tempo na UNR. O DELI foi assim, eu fiz um preparo, eu fiz cerca de 3 meses de curso no CAM. E com isso lá eu recebi simulados de prova e isso foi me ajudando muito. Eu corri muito atrás de falar espanhol, corri muito atrás de desenvolver, porque eu sabia dessa prova oral. Na minha cabeça, a mais temida era a prova oral. E o DELI é separado em 4 etapas. Quando eu fui fazer, no site do DELI, se não me engano, tem alguns simulados para você fazer. Tem a primeira parte, que é a compreensão de leitura, que é muito tranquila. É um texto que você vai ler. Eu comparo muito o B2 com um Enem, porque vai ser somente de línguas, não é nada verídico, porém você vai ter que saber desenvolver, vai ter que saber interpretar o idioma.
E vamos ter a parte, a primeira, que vai ser a leitura, a primeira etapa. Você vai ter textos, vai ser de múltipla escolha, você vai escolher de acordo com o que vai se encaixar com o texto. Tem também essa parte, igual o Gilfaldo e a Maíra falaram, de você ler um texto e ter que encaixar frases no texto, que é bem difícil, é bom bastante treinar isso, é importante treinar essa parte. Tem a segunda parte, que é a compreensão auditiva. No meu caso, foi muito boa a sala onde eu fiz, estava muito bem acústica. Eu ouvi de algumas pessoas falando que... Algumas pessoas falaram que teve instituições que o áudio não estava bom. No meu caso, estava perfeito, eu consegui ouvir perfeitamente. Fiz bonitinho, consegui entender. Era um diálogo de algumas pessoas. No meu caso, foi o sotaque da Espanha, o espanhol hispânico. E também a terceira parte é a escrita. Você tem que, no meu caso, foi uma carta que eu teria que escrever uma carta para um síndico sobre ter um posto de gasolina perto da minha casa. Era isso que eu teria que falar, eu teria que desenvolver. Eu criei uma carta, me apresentava e fazia um texto e teria que colocar no final créditos. Era somente isso. E a final seria a oral. A oral era tão temida, no meu caso foi dividida em 2 etapas. No primeiro dia eu tive 3, que era a compreensão de leitura, auditiva e depois a escrita. E a segunda etapa, que foi em outro dia, foi a oral. Foi muito tranquilo, eu cheguei muito nervosa, eles só me deram uma imagem para mim escolher. Eu escolhi uma imagem de um casal que estavam se preparando para o casamento. E com isso eu cheguei na mesa. Eram 2 pessoas, uma pessoa na minha frente e uma pessoa atrás. Uma pessoa atrás estava anotando tudo e a pessoa da frente estava anotando as coisas. E aí foi um diálogo, foi muito normal, me deixou muito à vontade. E igual o Gilfaldo falou, foi muita coisa relacionada a mim. Ela perguntou qual que era a minha visão sobre o casamento, perguntou até sobre religião, tudo. Eu levei a conversa e falei tranquilamente, ela me deixou muito à vontade. E em relação ao preço do DL, na época, eu me lembro que eu paguei R$620. E o DL, ele é bom porque ele não tem validade. Ele vai durar para sempre. E demorou 1 mês para ser o resultado do DL. Essa é a desvantagem dele. Que ele demora um pouco para ser o resultado, o certificado e tudo mais. Bom, o CIEL é um pouco diferente dos outros exames, porque é na máquina, a gente faz no computador, mas não significa que a gente faz em casa. A gente tem que se apresentar na Faculdade de Humanidades, no meu caso, e lá fazer numa sala com vários computadores, são várias pessoas que vão fazer o exame. Às vezes atrapalha um pouco o áudio dos outros coleguinhas, mas no modo geral a gente consegue fazer a prova bem. O que eu acho um pouco diferente também, apesar da gente fazer na câmera, é que tem um tempo bem marcado. Você dá play na prova, você faz todas as 4 etapas no mesmo dia e é super bem cronometrado o tempo. Então começa numa escrita, numa leitura, e depois vai a compreensão de texto e depois por último a oral. Os temas, você escolhe o mesmo tema para fazer a parte de escrita e a parte da oral. Para mim, o mais difícil foi a prova oral, porque eu tinha mais medo, tinha acabado de chegar, não tinha me preparado antes. E primeiro você descreve uma foto, quantas pessoas tem, a roupa que tem, nananana. Depois você disserta 3 minutos falando sobre um tema, ele dá 1 minuto para você pensar. E depois desse 1 minuto, independente de você ter pensado ou não, o tempo está marcando e você tem 3 minutos para falar. Você tem que estar bem atento na prova, mas tem um demo dessa prova na internet, no próprio site do CIEL, que você pode acessar e fazer antes. Eu acho importante mais para justo essa parte de tempo, para você se familiarizar um pouco com o computador. Outra coisa que eu tive dificuldade, que geralmente eu nunca pensei que eu teria dificuldade nisso, o teclado é diferente. Tem o teclado daqui, que tem uns acentos que eu ainda não tinha visto, aí eu precisei conhecer o teclado antes, quando eu cheguei na prova, para poder fazer. Essa prova você faz, é a que recebe mais tempo, em menos tempo o certificado, você tem 1 semana, você recebe, online também você imprime, e para essa prova você tem que validar antes lá na Faculdade de Humanidades, para depois poder entregar na faculdade, no meu caso na UNR. Esse certificado vale 2 anos, mas não significa que você tem que fazer outra prova. Você só paga uma taxa e eles renovam o certificado até 2 anos depois, que você tem que estar pagando. Como eu precisei desse certificado rápido, eu fiz esse que recebi em menos tempo. Mas se depois eu precisar de outro certificado para apresentar em outro lugar, pode ser que eu faça outro ou que eu só revalide o meu CIEL mesmo, não sei, não tem problema, vai depender de cada um. Hoje, o preço do CIEL está em média de R$650 a R$700, muda dependendo da cotação de cada dia, porque esse valor é em euros, já que o teste é internacional. Gente, como vocês puderam ver, o pessoal aí, cada um falou como foi a sua experiência com a prova. E a partir do que vocês mandaram, eu separei as dúvidas mais repetidas para te responder com essa turma aqui.
a primeira dúvida mais falada foi quais provas eram aceitas, que aí eu já respondi no começo, né, que é Duplice e o DEL pela UNR. A próxima foi o que acontece caso não entregue o certificado? No caso de você não entregar, pelo menos na UNR, você fica um período sem poder fazer nada na faculdade, sem tramitar nada. Porque tudo que a gente faz na UNR vem de um sistema também na internet que chama Guarani. Se esse sistema travar, você não tem como se inscrever em nada mais. Então você não faz prova oral, você não se inscreve para outra matéria. Mas tudo que, tipo assim, eu me inscrevi na primeira matéria que é crescimento das aroxas. Crescimento, ela implica em você fazer determinadas provas, chamamos parciais. Isso você ainda não está impedido de fazer, porque você não precisa se inscrever no site. Mas tudo que demanda inscrição no site, você não pode fazer. Exatamente. Por exemplo, na nossa época era uma pressão do caramba, que a gente não tinha noção do que era o B2, então a gente correu o mais rápido possível de tentar tirar o B2 para não ocorrer isso, de travar o sistema, senão você iria virar uma bola de neve e aí não ia passar para frente na faculdade. Ou seja, pode te travar na faculdade e você não conseguir cursar o segundo ano ou a próxima matéria. Ok. A outra dúvida foi, é necessário atingir somente o nível B2? Muita gente não entende o que é o nível B2. Quer dizer que é um nível intermediário. Intermediário avançado. É porque, assim, vai ter o A1, né, gente? A1, A2, B1, B2, C1 e C2. No CL, por exemplo, tem uma forma de fazer você tirar até C1, né? Você tirou, por exemplo. No DEL, por exemplo, você atinge a pontuação para B2 e pronto. Se você fez a prova para atingir B2, você faz aquela prova. Agora, se for C1 ou alguma coisa do tipo, vai ser um nível mais difícil, óbvio. É uma coisa que eu esqueci de falar. Cada uma área, por exemplo, a leitura, a escrita, ela tem vários subtempos, vamos dizer. Tem uma atividade, uma tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Cada uma condiz a um determinado nível no CL. Então, a tarefa 1 condiz ao A1, a tarefa 2 ao A2 e assim sucessivamente. Se você fizer bem a última tarefa, você tem a oportunidade de tirar um nível C1, que já é intermediário avançado. E se você reprovar uma das competências, por exemplo, se eu fizer uma prova e aprovar 3 e reprovar a leitura, por exemplo, eu tenho a oportunidade no CIEL de fazer só essa prova que eu repeti, você paga uma taxa, mas paga menos do que o exame inteiro. Ok. A próxima dúvida que vocês mandaram é, tem que entregar o certificado junto com a documentação no ato da matrícula? Bom, depende. Ano passado, 2018, que começou esse negócio de ter B2, de ter que entregar o certificado B2, a entrega de documentação é em fevereiro, mas a gente poderia entregar até agosto o B2, ou seja, a gente até agosto para entregar esse certificado. Agora, como sempre tem bastante grupo estudantil, eles sempre estão prorrogando o tempo para os alunos entregarem. Mas sim, a partir desse ano, era para entregar o certificado do B2 junto com a documentação da matrícula. Sim. Dentro das regras da universidade, agora está incluso o B2. Mas é importante a gente falar também que tudo isso não é novo só para a gente, é novo também para a universidade. Então, isso tudo está sendo melhorado em muitos casos, porque no ano passado, como estava sendo implantado, então algumas informações estavam desencontradas, a gente tinha uma dificuldade para encontrar um pouco disso. E a gente, como era o primeiro ano, a gente teve um prazo até agosto. Então a gente entregou toda a documentação, estava tudo ok, até chegar esse prazo, porque no sistema Guarani, depois vocês vão conhecer, quem for ouvir, tá tudo lá, né? Nosso histórico, nossos documentos, se tiver algum documento pendente, vai estar lá também. E aí depois o sistema não funciona mais. Agora esse ano já tem algumas coisas diferentes, já tem algumas coisas mais organizadas, e eu acho que cada vez eles vão organizar mais, né? E os grupos estudantis ajudam a gente nisso também, em algumas situações. Por exemplo, para prorrogar esse prazo, porque eles lutam pelos direitos dos alunos, né? Então, a gente precisa, às vezes, de uma ajudinha para poder prorrogar esse prazo. Então, a faculdade sempre avisa esse prazo. Avisa. Se é necessário prorrogar, eles também vão avisar tudo. E às vezes até esse instituto, o grupo estudantil da faculdade, quando tem uma grande quantidade de alunos que não conseguem tirar o nível B2, eles prorrogam, eles dão um jeito de até conversar com o pessoal lá da faculdade. Então, eles um tentam. limite. Mas assim, não é bom se confiar nessa prorrogação. Se A gente faz possível é vocês virem já com B2. Tipo, a dica que a gente dá, o melhor, é você tentar tirar no Brasil. Porque no Brasil tem CL e DEL pra tirar. Não sei se tem dúvida, isso que eu saiba da faculdade. Essa é até a próxima dúvida. Eles perguntaram se é possível fazer essa prova no Brasil. Então, sim, é possível. Sim, é possível. O CL é online, tem em todo lugar, e o DEL também. Gente, para maiores informações, se vocês quiserem ver, é legal entrar no site do Instituto Cervantes, que é um instituto que representa o Ministério da Educação espanhol aqui na América Latina como um todo, né? E é o que regulamenta essas provas.
Então no site vão ter maiores informações e é bom você buscar na sua cidade, no Brasil, onde você pode fazer. Mas desde já aconselhamos todos os escoteiros aqui. É bom você vir antes para a Argentina, porque a vivência é o que vai te fazer aprender melhor o espanhol. E aí é uma prova cara, não dá para você fazer e não passar, né? Então é bom fazer e aprovar de primeira. Ou faz no Brasil, já vem com seu B2 e, claro, vem aqui pra conhecer, praticar seu idioma e tudo Assiste mais. muito filme, assiste muito vídeo em espanhol. Música. Chega aqui, gente, conversa com os argentinos, não junta. A gente é brasileira, a gente sabe que é bom estar junto, mas conversa com o pessoal daqui também, porque é uma língua diferenciada, não é um espanhol igual aos outros do mundo, então é bom praticar. Ocorreu essa dúvida comigo quando eu fui fazer a minha prova, porque tudo que a gente vai ver em espanhol é o espanhol da Espanha. E na minha prova oral eu fiquei, meu Deus, eu tenho que falar espanhol da Espanha ou espanhol da Argentina? Não tem esse problema. Eles falaram que tem muita gente que já vem do Brasil falando o espanhol da Espanha, falando yo, por exemplo, yo. E não tem problema na prova oral você falar show. Isso é a dúvida que o pessoal tem, porque aqui é o castelhano. É tudo muito, não é Joe, é show. É show, é diferente. É tudo diferente. Castelhano. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa turma aqui que arrasou no vídeo. Todos são atores da Globo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e compartilha com seus amigos que querem vir pra cá e também tem essa dúvida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.